de gestão de riscos e controles internos. Então, como pontapé inicial, tá? Eu gostaria e preciso que cada um aí se apresente, indique aí o segmento de atuação, tá? Se está no mercado, se não está, quais são o que você está buscando, o que te trouxe até aqui, o que você entende que é um desafio aí, tanto para risco, tanto para controles, quanto para mapeamento, tá? Às vezes é até para a gente conseguir escrever aí um desenho de controles, considerando a metodologia do COSO, tá? Então, eu preciso identificar minimamente aí a necessidade que trouxe cada um até aqui hoje, para que eu consiga refletir aí no conteúdo e atendê-los, tá? Alguém aí quer iniciar? Posso começar? Vamos lá, Bruna, tudo bem? Oi, Gé. Boa noite. Bem, bom, me apresentando, eu sou a Bruna, eu sou Compliance Officer da Cavac hoje, tá? E explicando um pouquinho sobre o porquê desse, acho que era isso que você queria saber, né? Sobre o porquê de estar fazendo esse curso. Eu acho que eu sempre falo isso nas nossas conversas, da Camila, nas palestras que a gente nunca sabe de tudo perfeitamente, a gente está aqui sempre, eu pelo menos estou sempre querendo aprender cada vez mais. E todo mundo tem as suas deficiências, todo mundo tem uma parte do programa de compliance que conhece mais, ou conhece de menos, ou que acha que pode melhorar. Então, a parte que eu acho que eu preciso melhorar, que eu preciso adquirir conhecimento, que com certeza você vai me ajudar nessa, é na parte de controles internos e avaliação de risco. Claro, eu já trabalhei isso, eu vim de uma outra empresa que tinha muito forte, que tinha a GRC, que é a Câmara Correia, mas botar a mão na massa ainda não botei, né, aqui na Cavac. Então, eu preciso disso. Então, eu preciso saber um pontapé inicial, o que você acha que eu deveria fazer nesse sentido. Então, eu estudei, eu fiz o curso, desculpa eu falar muito, gente, mas só para explicar aqui. Eu fiz o curso CPCA Anticorrupção da LEC, que dá uma base aí, mas eu acho que ela dá um panorama geral, e eu acho que aqui a gente vai conseguir falar um pouquinho melhor. Resumidamente é isso, Jéssica. Obrigada, viu? Bruna, hoje você atua, quando você fala compliance, com a atuação dos programas de compliance específico, ou também você tem uma atuação aí grande no que tange controles internos de risco? Eu cuido do programa de compliance, mas assim, eu que dei o pontapé inicial. A empresa, quando eu entrei em 2022, é uma startup, tá? Só te dando um contexto. Então, eu comecei tudo do zero. A empresa, ela tinha um código de ética que, na verdade, eu escrevi, né? Então, assim, comecei a implementar canal de denúncia, escrever as políticas, implementar o pilar de investigação interna. Então, a gente está em desenvolvimento, né? Então, está tudo começando do zero. Então, eu hoje tenho um papel de compliance officer para implementar e gerir esse programa de compliance, também como de PO da empresa. Anotado. Quem gostaria de ser o próximo? Gente, eu gostaria que vocês realmente se sentissem à vontade, tá? É só para eu conseguir mapear aí realmente qual que é a necessidade de todo mundo, tá? E aí, ao decorrer do curso, eu consegui aí focar e trazer exemplos que façam sentido para vocês, tá? E não trazer exemplos superficiais ou exemplos de mercado, tá? Então, esse é o grande objetivo da aula de hoje, para que eu consiga realmente depois aplicar e trazer casos que vocês consigam executar de forma prática, tá? Então, para eu conseguir saber quem é que está ali 100% na área de compliance, na área só de controles, na área de riscos, e trazer aí até as matrizes de riscos e aí sugestões de MCP e controle de exemplo que façam sentido, tá bom? Para a gente não ficar muito no superficial, ok? Giovanni? Eu acho que o Cláudio estava na minha frente, não estava, Cláudio? Se quiser falar primeiro. Obrigado. Meu nome é Cláudio, eu trabalho com compliance, tenho mais ou menos mais de 20 anos de experiência com compliance, controles internos, enfim, GRC de uma forma geral. E o objetivo de estar nesse curso é para reciclar, é para aprender, é para compartilhar, enfim, estou aberto para aprender mais sobre o assunto. Okay. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
Bom, já sou figurinha carimbada aqui nos cursos do Democratizando, né? Mas, enfim, só para me apresentar, meu nome é Giovanni Beraldo, sou advogado de formação, já trabalho com compliance há praticamente 7 anos já, em setembro completa 7 anos, trabalhei muito em investigação interna e atualmente estou trabalhando numa empresa de tecnologia, eu sou secondie no Google, na área de antissuborno e anticorrupção, e eu tenho uma função de conselheiro, né, de fazer, enfim, explicar para as pessoas as políticas, fazer treinamentos, e da mesma forma que a Bruna relatou, né, essa parte de GRC, de controles, análise de risco, nunca foi uma parte que eu tive muito contato, que eu efetivamente tive a oportunidade de colocar a mão na massa. Então, o objetivo meu aqui com esse curso é realmente poder me aprofundar e me tornar um profissional mais completo, assim. Giovanni, você mencionou que você hoje atua numa empresa de tecnologia. Você teria interesse em entender um pouco aí de riscos e controles que permeiam esse segmento? São algumas coisas específicas. Acredito que sim, e principalmente uma das coisas que me chama bastante atenção na área de tecnologia é justamente tanto o uso de ferramentas, né, de soluções tecnológicas para implementar análise de riscos, gestão de riscos, etc., como os riscos que advêm dessas ferramentas e desses avanços tecnológicos, né? Ok. Obrigada, Giovanni. Seja bem-vindo. Quem gostaria de ser? Acho que a Paulina está com a mão aberta, o Felipe Simões, eu só não sei quem levantou a mão primeiro, gente. Pode continuar. No caso, né, então, Felipe Simões, conforme o Vini falou brevemente, eu já trabalhei com ele, trabalhava na KPMG, né, então ele era meu sócio lá, por isso que a gente se conhece faz um tempo já. Atualmente, atuo numa empresa de tecnologia, assim como o Giovanni, que oferece soluções em ERP, né, e recentemente eu estou numa nova cadeira, que é justamente supervisor de GRC, então eu fui para uma empresa ao qual não tinha nem política, quem diria matriz de riscos e controles, e o meu desafio, no caso, que eu busco justamente com esse curso, é justamente implementar algo novo, porque todas as atividades que eu realizei foi com base em metodologias das próprias empresas, seja KPMG, seja em clientes, ou até mesmo outras empresas que eu tive acesso. Então, meu maior desafio, como estar responsável por essa cadeira, né, basicamente é somente eu para cuidar toda a parte de RC da empresa, então, qual que seria a melhor metodologia de probabilidade, impacto? Claro que eu tenho referências, né, mas quero saber qual de fato é melhor, né, como de fato mensurar o risco inerente ali, na questão de realizar o cálculo de maneira correta, quais são os melhores padrões, enfim, políticas, aspectos gerais mesmo de uma criação de uma nova área, né, então vai desde políticas de auditoria interna, seleção de amostras, até mesmo a parte de apetite ao risco, né, então eu tenho conhecimento, obviamente, mas minha maior dúvida, de fato, é saber o que está nas diretrizes do mercado, enfim, mediante metodologias que eu já tentei procurar, não é tão aberto assim, né? Então, eu queria, de fato, melhores práticas de mercado para poder implementar na minha. Sei a parte operacional, falta somente essa parte de aglutinar tudo que está no mercado para poder implementar nesse momento que eu estou. Felipe, você disse que está numa cadeira do GRC, então você está olhando para riscos, controles e auditoria interna. Exato. Essas 3 frentes. Exatamente. Tá. O foco está como riscos e controles, mas eu vou ajustar o material para iniciar com essa visão aí do GRC, como é que nasce, tá bom? E a gente só tem que depois separar aí nas linhas de defesa, tá? Você está com 2 linhas, tá? Então, você está com a segunda e com a terceira linha de defesa, e as abordagens, elas são distintas, tá? Mas se complementam. Exato, por esse motivo mesmo, a política que eu estou criando agora se baseia na ISO 31000, que é mais abrangente, né, pelo momento que a gente está. A ideia é futuramente, no caso, em 2 anos, até porque a gente quer fazer IPO, SOX e tudo mais, é migrar para a parte do COS ERM, só que mediante a nossa maturidade interna da empresa, só consigo fazer ISO 31000, que não é tão específico, por isso que essas partes básicas de metodologia de matrizes, enfim, a probabilidade, eu quero justamente ajustar para a empresa atual que eu tenho. Então, enfim, são essas dúvidas básicas mesmo, né, que, apesar de ter conhecimento, essa questão do que é praticado no mercado acaba afetando um pouco. Então, como é uma cadeira nova e são perspectivas novas, de fato, está tendo esse conflito, né, entre atuar na segunda e terceira linha, porque não tem ninguém, basicamente é só eu, mas é um bom ponto. Tá, mas vocês estão já pensando em abrir IPO? Sim, daqui 5 anos a gente tem estruturado a questão, não, vai ser agora, vai ser 2030.
Ah, não, tá bom. Eu falei, você tá, acabou de montar, já tá pensando na IPO, a gente tem um caminho ainda pela É frente. 2030, exato. Tá bem. Ah, tá bom, ok. Então tá, estamos na mesma página, então eu vou dar aqui uma calibrada já para conseguir te trazer, tá? Essa visibilidade. Aí a Paulina está com a mão levantada. Paulina. Oi, Jéssica, boa noite a todos, gente. Me chamo Paulina, eu atuo na área de gestão de riscos e compliance também, né? Eu atuo numa consultoria, então tenho alguns clientes, e aí minha principal frente, ela hoje é em compliance, então é melhoria mesmo no mapeamento dos riscos aí de compliance, mais especificamente, né? Alguns riscos mais operacionais, alguma coisa voltada mais para esses pontos. E é mesmo um reforço de metodologia, Jéssica, e entendimento maior de controles internos nesse momento, tá bom? Tá. Essa é a minha intenção. Tá, quando você diz aí que você atua em compliance, você está com foco em mapeamento de riscos operacionais, qual que é o segmento? Porque quando a gente... Na verdade, não é só operacionais, é todos os riscos organizacionais, né? Nossa, Mas como uma das empresas é uma empresa de turismo e a outra empresa é uma empresa que presta serviço para ramo de arquitetura, que é muito mais operacional, então o foco sempre vai ser muito mais operacional, e a questão mais organizacional, ele vai RH, financeiro, compras, que já aí eu já tenho um pouco mais de experiência, né? Então, uma visão geral, né? Exatamente, tem que entender um geralzão mesmo. Tá, não envolve riscos e controles regulatórios? Na primeira, sim, na de turismo, sim. Ela envolve um pouquinho mais regulatórios, agora a segunda, não. Ok, Tá bom? tá bom. Seja bem-vindo, Paulina. Obrigada, Jéssica. Quer ser o próximo? A Bárbara. Levantou a mão. Então, a Bárbara. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bárbara, eu sou analista de controles internos. O nosso departamento é relativamente novo, sou eu, meu chefe e mais uma analista de compliance. Eu estou no foco de gestão de riscos e controles, mas é um assunto relativamente novo para mim também. Eu trabalhei na área de controles internos do setor público, e é bem diferente do setor privado, faz 1 ano e 3 meses que eu estou. Então, o meu objetivo com esse curso é adquirir conhecimento mesmo, já ingressei no MBA também, mas acredito que são mais os cursos e o dia a dia mesmo, né, para trazer experiência para a gente nessa área. Então, o que eu puder absorver aqui, para mim vai ser de grande valia. Bárbara, você falou que a sua experiência anterior era em setor público, atualmente você está em qual segmento? Eu estou, numa empresa privada, nós somos fabricantes de fraldas, não sei se vocês já ouviram falar da fralda Mami Poco, uma empresa se chama Unicharm, é uma empresa japonesa, então até mesmo o Japão está ainda numa fase de implementação da gestão de riscos, da governança, né, então, tanto que na semana passada nós tivemos uma reunião com eles, para alinhar aí como que é a nossa gestão de riscos, como que eles estão implementando a deles. Então, tá aí, é algo novo ainda para a empresa como um todo. Então, hoje você só olha para controles internos, ou você olha para controles internos de risco, ou controles internos, riscos e auditoria? O que você está olhando? Controles internos e riscos. A auditoria, eu já fiz algumas ali na empresa, só que agora nós estamos contratando um auditor, né, para conseguir se agregar aí, então. Nós temos a auditoria anual do Japão, né, mas não temos nada ainda implementado, segregado, né, da gestão de riscos ali aqui no Brasil, por enquanto. E vocês têm matriz de risco, vocês ainda vão construir um dos objetivos? Então, nós desenvolvemos uma política de gestão de riscos, né, uma geral, e já elaboramos a metodologia de gestão de riscos operacional, estamos desenvolvendo a de compliance, mas é algo que está caminhando ainda, está bem embrionário, o manual, na verdade, não foi nem divulgado ainda, nós elaboramos, aí estamos aí implementando, ciclo por ciclo, e vendo o que dá para melhorar, o que a gente pode adaptar, ainda estamos entendendo.
sobre o tema na empresa. Mas hoje vocês têm matriz de controles e riscos. Isso, nós temos matriz de riscos. Tá bom. Aqui, e aí o Leonardo aqui está aparecendo para mim como levantada. Leonardo. Oi, pessoal, boa noite. Sou o Leonardo, trabalho numa consultoria. Na RZ3, ela tinha um viés tributário, né? E no final do ano passado para cá, ela criou uma área chamada Trusted Advisor, onde a gente vai atuar com os clientes mais com viés de auditoria, mas assim, tá tudo muito no início. Eu tenho experiência na área de auditoria externa, mas não voltado assim com afinco para controles, era mais teste substantivo, a questão de materialidade, enfim. Controle interno era mais superficial. Então, eu estou aqui muito para aprender mesmo, para poder replicar dentro da área, porque assim, agora a gente vai, além de desenhar os processos dentro da nossa unidade de negócio, tentar repassar isso, tentar não, na prática repassar isso para os clientes, como desenhar controle, processos, enfim, que o foco lá são clientes de médio porte, né, muitos deles não têm um processo implementado, um controle desenhado, então aqui o intuito é realmente aprender para replicar isso no dia a dia. Tá. Seja bem-vindo. Até aproveitando o comentário do Leonardo, aí vocês entendem hoje que a parte de controles internos, no que tange auditoria externa e controles internos e risco, elas são semelhantes, elas são distintas, a gente pode aplicar a mesma metodologia. Alguém gostaria de responder? A gente pode hoje aplicar a mesma abordagem com o auditor externo? Alguém consegue trazer hoje qual que é a principal diferença aí da gente aplicar a metodologia de análise de ambiente voltada para riscos e controles segunda e terceira linha? O Nailo levantou, por que eu toquei no ponto? O Leonardo, ele trouxe um ponto aqui que hoje ele tem muita visão de auditor externo, tá? Então, assim, hoje ele olha muito aí para testes substantivos e ele olha o ambiente de controle de uma forma muito superficial. Então, ele olha com uma visão de terceira linha de defesa, independente, e a segunda linha de defesa é completamente distinta. Então, a gente tem aí metodologias e abordagens completamente diferentes, tá? Então, isso é um dos principais impasses que muitos dos profissionais hoje enfrentam quando eles tentam migrar da auditoria externa para a auditoria interna ou para a área de consultoria, de controles internos, porque a gente precisa ter uma visão construtiva, uma visão consultiva, tá? Que hoje como auditor externo, a gente não tem. Então, existe essa dificuldade da gente enxergar com outro viés, tá? Eu não tinha contemplado esse item aí que o Leonardo trouxe, eu vou trazer uma visão para vocês aí, de quais são as principais diferenças e por que vocês encontram dificuldades quando vocês vão aplicar isso no dia a dia, tá? E o que vocês precisam tomar cuidado, tá? Quando vocês vão fazer um mapeamento de riscos e controles e aí fazer os testes, tá bom? O Nailor está com a mão levantada. Olá, boa noite, pessoal. Conseguem me escutar? Só com Sim, teste, boa noite. obrigado. Bom, boa noite, eu me chamo Nailor. Nailor, desculpa. Imagina, não tem problema, não tem problema. É natural, estamos no Brasil, leremos assim, é natural, não tem problema. Bom, eu trabalho também aí praticamente junto com o Leonardo, né? Na verdade, eu sou sócio de um grupo empresarial, então, o grupo RZ3, a gente tem uma vertical que se chama Trusted Advisory, e ela consiste exatamente nisso. Como a gente trabalha muito com middle market ali, mais clientes de médio porte, de certa forma, a gente, inclusive, é uma surpresa minha hoje, depois de alguns anos, então, dando um pouco do meu background, trabalhei alguns anos na Deloitte, né, venho de Big Four, trabalhei também em auditoria externa, então o foco sempre foi muito mais para demonstração financeira, trabalhei um tempo também, ali mesmo que curto até de certa forma, com clientes PCAOB, que já tinham um viés mais para controles internos, então, matriz ali matriz de controles, SOX, etc.
Mas hoje, a gente, depois de um tempo, eu fiquei alguns anos ali na Deloitte e fui para uma vertical para a iniciativa privada que tinha mais uma semântica. Então, dentro desse grupo empresarial, ele tem esse viés tributário, basicamente era recuperação de crédito, mas dentro dessa gama de clientes, dentro dessa dificuldade de alguns processos, o que evidenciava muito a boa recuperação de crédito do grupo, a gente conseguiu explorar outras verticais. Então, a gente tenta trazer algo com uma semântica talvez um pouco mais consultiva, o que, de fato, Jéssica, é muito difícil para a gente que vem da auditoria externa. Então, a gente realmente vai de encontro com essa dificuldade de conseguir diferenciar até o próprio traquejo com o cliente, onde antes você tem uma série de obrigatoriedades e normas que te respaldam para a obtenção de uma evidência, e que, eventualmente, com o cliente, já para a iniciativa privada, você tem que já ir com uma semântica um pouco mais consultiva. Muitas das vezes a gente se depara com a dificuldade do cliente não ter o mínimo do processo, o mínimo do desenho, do controle, enfim, mas que, via de regra, é uma dificuldade que a gente veio hoje tentando aí aprender, relembrar muito daquilo que a gente também já aprendeu e vivenciou ao longo desses últimos anos, particularmente eu, como tive essa experiência com clientes PCUB. E, bom, acho que é basicamente isso, falei bastante. Obrigado. O que você falou, quando você entra com esse olhar de segunda linha de defesa, a gente se depara com empresas que não têm um processo e um desenho do controle ali mínimo construído, e você tem esse olhar de auditor externo, a nossa primeira ação, e a desenho voluntária, é bem aquele termo jargão do auditor externo, que é bater. Tá, então, e não é assim que funciona na segunda linha de defesa, tá? Então, aqui a gente tem que construir, e aí a gente sabe como construir se a gente não sabe por onde começar, tá? Então, vou também ajustar para conseguir trazer isso para você, para ajudar, tá bom? E eu sou Deloitte também, tá, Neylor? Ex-parceiros, colegas de trabalho. Obrigado, Jéssica. Obrigada por estar aqui. Ainda faltam 9 pessoas, falaram, mais alguém quer aí se voluntariar ainda? Professora, está me ouvindo? Olá, Luana, estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Boa noite, pessoal. Desculpa estar sem câmera, porque eu estou em deslocamento e minha internet está bem ruim. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, vamos lá. A minha função hoje, acho que é um pouco diferente da maioria de vocês. Eu sou coordenadora de integridade da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tenho bastante experiência na parte de conformidade, né, portanto, na elaboração de normativas, enfim, políticas, guias, toda essa parte atinente à conformidade, a parte também de disseminação da cultura, com treinamento, capacitação, mas pouquíssima experiência em relação à gestão de riscos, que é algo que a gente está ainda iniciando, né, explorando pouco, mas já estamos iniciando lá na equipe. Então, já fiz outros cursos de gestão de risco, enfim, eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso na prática. Estou com uma expectativa de que a gente tenha a oportunidade de fazer, né, enfim, algum trabalho em grupo, enfim, que a gente possa explorar essa parte prática. E é isso. Estou aqui muito para aprender, enfim, com a experiência de vocês, considerando que eu tenho pouca experiência na parte de gestão de riscos. Tá, seja bem-vinda, Luana. Como você disse que você tem um foco aí no ciclo de gestão de risco, disseminação de cultura, e você quer ver na prática, preciso só de um pouco mais de detalhe. Você está falando da gestão dos riscos no que tange todos os ciclos, estratégia, regulatório, operacional. Você quer entender o que é risco inerente, risco residual? Não, eu tenho um conhecimento, né, teórico do que se trata, tá, Jéssica? E a gente inicialmente vai fazer a parte de risco, de gestão de risco de integridade, tá? Porque, na verdade, eu tenho hoje uma gerente com expertise em gestão de riscos, tá? Que responde a mim, mas a gente tem um desafio enorme que é apoiar a implementação em todos os órgãos da prefeitura. Hoje são 55 órgãos, com uma pessoa. Então, assim, mais limitado à gestão de riscos de integridade. Ok, tá bom. Mais alguém que eu acho que não... Quando eu olho aqui as carinhas... Não sei, o Magno, acho que não falou. O que mais? A Natália. Eu ainda não falei aqui, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo jóia? Estou acompanhando, estou fazendo algumas coisas paralelas aqui, mas esqueci de falar também.
Seguinte, eu trabalhei já na KPMG, né? Hoje em dia, eu trabalho com outras coisas, né? Mais voltados a serviços financeiros, então, investimentos, câmbio, financiamento, consórcio, tudo aí que envolve pessoa física, pessoa jurídica, e meu intuito, na verdade, era para reciclar, né? Rever um pouco aí dos conhecimentos e ver o que hoje eu conseguiria aplicar ou ter de entendimentos aí, já mais voltados aí para a minha área, que é hoje da financeira. Então, meu objetivo principal aí é mais acabar participando como ouvinte aí, absorvendo o conhecimento do seu e do pessoal todo. Tá ok, então. Obrigada, Bruno. Seja bem-vindo. Eu vejo aqui o Natália, Magno. Olá, Magno. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Magno, eu sou Compliance Officer da Unimed Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Meu intuito nesse curso é aprimorar os conhecimentos em relação à questão de riscos e controles internos. A cooperativa ela é bem setorizada, então tem um setor ali que fica responsável especificamente para lidar com riscos e controles, mas eu, como fico responsável pelo programa de compliance, eu quero estar no mesmo patamar que eles ali, então estou procurando evoluir para a gente estar sempre andando junto. E eu quero saber um pouco mais sobre a questão de riscos e controles voltados para o setor da saúde. Tá. Quando você diz que você já tem hoje um programa de compliance e você quer ficar na mesma página, você consegue só detalhar um pouquinho para mim o que você gostaria de ter um pouco mais de visibilidade? Então, eu fico com um pouco de dificuldade ainda de identificação dos controles. Tá. Basicamente. Identificar os controles hoje, quando você faz o mapeamento, ou você, a partir de um risco? Ou você faz, quando você faz o mapeamento... A partir de um risco. Tá, então, atrelar um controle para que ele mitigue o risco. Exatamente. Tá, e aí hoje você tem aí no seu dia a dia, vocês têm como prática fazer o mapeamento? Sim, fica mais por conta do setor em específico. Isso a gente já tem uma matriz de riscos institucional, e a gente vai alimentando ela com o decorrer dos trabalhos que são feitos e do que é identificado. Então, eu preciso aprimorar e conseguir melhorar em relação a isso. Tá bom. Ok. Obrigada, Magno. Tá anotado. Aí, quando eu olho, falta, acho que a Natália, a Lídia, tem o Henrique, que acabou de entrar, Wesley, Mariana. Se quem não quiser, tudo bem, tá? E qualquer coisa, se mais alguém quiser falar, só para eu conseguir depois... aqui das pessoas que se manifestaram, eu acho que ninguém aqui mencionou a questão de, não sei se é de interesse, testes de controles. Não sei se isso é foco aqui de alguém que precisa olhar ou não precisa olhar. Felipe Simões levantou, não pode falar? É com que vocês tão abrangente, mas é uma das dúvidas também, né? Porque o teste de controle se dá muito ao racional diretamente do próprio risco, do próprio controle. Então, eu queria confirmar se de fato é da percepção do próprio auditor mesmo, tem características que permeiam ali o racional do próprio teste. Então, seria interessante abordar isso também. Se é muito da percepção do próprio auditor que define, ou se é muito da característica do próprio risco e do próprio controle, né? Você quer entender como que é o racional, se você acha que é o auditor que estabelece aí o risco? Eu não entendi. Você tem alguma metodologia específica, porque o racional de teste, normalmente, é o auditor que estabelece, né? Então, muito da percepção dele a questão da análise do próprio processo ali, e de acordo com a identificação do risco inerente e do controle.
A ideia é se, de fato, na parte de criar o racional, desde solicitar as evidências e tudo mais, parte diretamente da percepção do auditor, ou existe algum tipo de material, algo do tipo, que permeia essa questão de ajuda, sabe? Ou se não, de fato, é da percepção do próprio auditor, que eu sempre fiz pela minha percepção mesmo. Depende, tá? Normalmente parte da percepção do auditor externo, quando a gente não tem aí uma matriz de controles estruturada, principalmente no que tange o desenho do controle. Se o desenho do controle ele não aborda a metodologia aí do 5W1H, então o auditor ele vai ditar as regras, tá? Então, assim, quando a gente tem uma matriz de controles de segunda linha de defesa, que contempla o 5W1H, o auditor externo ou o auditor interno, ele vai seguir exatamente o que está ali, tá? Mas, assim, se a gente for ver uma percepção de governança, praticamente hoje 95% das empresas não tem o 5W2H para descrever um controle. Então, quando a gente passa para a auditoria, a gente praticamente fica vendido, tá? Porque a gente não consegue explicar o controle, mas aí eu abordo isso com vocês, tá bom? Mais alguém aí gostaria de trazer? Eu vi que entrou algumas pessoas. Aqui entrou, não tinha visto o Dudu, o Henrique, a Lídia, a Natália já estava, também não, se vocês quiserem. Não? Não, obrigado, Jéssica, vou ficar só aqui acompanhando, eu sou novo no assunto aí, quero só aprender com vocês. Bom, eu vou me apresentar e aí depois eu faço os principais tópicos, aí a gente vai fazendo uma interação, tá? Então, eu sou ex-Deloitte, então eu iniciei e consolidei a minha carreira em empresas de Big Four, tá? Então, eu iniciei como trainee na Ernst Young, tá? E depois de um tempo, eu passei para a Deloitte, então eu fui convidada aí por um dos sócios para atuar na Deloitte. Na Ernst Young eu fiquei cerca de uns 4, 5 anos, e na Deloitte 10 anos, tá? Então, o meu principal foco sempre foi com auditoria interna, controles, compliance e riscos, tá? Então, toda a minha carreira foi construída em volta da segunda e da terceira linha de defesa, tá bom? Recentemente, mais ou menos uns 2 anos, eu tomei a decisão de que eu queria sair desse segmento de Big Four, então eu passei para o mercado, e eu acho que eu tenho a mesma percepção de algumas pessoas que relataram aqui. Existem desafios significativos quando você sai do cenário de consultoria e você passa a atuar numa empresa privada. Então, eu passei também por todos esses steps necessários. Hoje, eu estou numa empresa que a gente olha para um portfólio, tá? E dentro desse portfólio, a gente tem mais de 8 segmentos distintos de empresas diferentes. Então, isso exige aí uma visão de riscos e controles, considerando todas as peculiaridades de todos os negócios, tá? Então, hoje a gente precisa construir controles voltados para empresas de logísticas, controles para empresas de energia, controles para empresas de lubrificante, controles para empresas de varejo, controles para empresas, eu estou captando as empresas na minha cabeça aqui, tá? De tecnologia. Então, assim, tem um portfólio ali dentro imenso e exige ali elaborações de matrizes distintas, mas que se complemente, que se converse minimamente para que a gente consiga estabelecer uma governança, tá? Então, até quando eu pedi aqui para conseguir capturar as principais necessidades e o segmento de atuação aqui, é para que eu consiga trazer para vocês aqui, atender minimamente a expectativa de todo mundo, tá? Então, quem aqui não apresentou, e depois, se achar melhor, pode me mandar um WhatsApp lá no privado, no grupo, tá? E aí eu considero no material. Tá bom?
Ok? Tá bom. Bom, gente, hoje essa aula ela vai ficar mais como uma aula introdutória. Eu vou até compartilhar aqui com vocês o que eu entendo que minimamente vocês teriam interesse, por isso que eu fiz só essa captação, e aí eu vou construir com vocês para que a gente consiga fazer desse curso aqui de 6 semanas ou 7 semanas, que ele seja extremamente produtivo. Um dos objetivos, se vocês quiserem também, é compartilhar com vocês aí também algumas matrizes de discos e controles, por isso que eu preciso entender o segmento de todo mundo, tá? Senão eu vou compartilhar material que não vai fazer sentido, tá? Então, quem aí não compartilhou algumas informações, eu peço, por favor, que faça isso, para que não fique naquele looping de, eu fiz um curso e não atendeu minimamente o que eu buscava, ok? A Bruna, quer falar, Bruna? Rapidinho, na verdade, eu acabei falando o nome da empresa, eu falei que era uma startup e não falei o ramo da empresa, né? Então, eu não sei se você conseguiu captar, se você já conhece, mas é uma empresa de compra e venda de veículos seminovos, tá? É de varejo. Só isso mesmo. Tá bom. Bom. Só reforçando aqui com um dos diferenciais desse curso aqui na Democratizando, a gente conseguir atender as expectativas, então eu vou construir com vocês aí um roteiro do curso, tá bom? Ok, gente? Ou não? Tá todo mundo tão quietinho aí, ninguém tá... Tudo certo. Hã? Certinho, podemos continuar. Ó, eu vou compartilhar, e aí quem falou, comenta, quem não falou, não comenta, e aí quem não falou depois, aí não vou conseguir considerar minimamente no conteúdo. Fechou? Fechado. Ó, só queria acrescentar aqui que o Wesley mandou no chat que ele está com problema no mic dele, mas que ele gostaria de entender mais sobre controles internos aplicados a companhias no segmento de construção civil. Específico, hein, Wesley? Assim, só para ele não perder não perder a oportunidade aí também de integrar. Construção civil é específico, mas ok. Bom, deixa eu... Não está aparecendo aqui para eu conseguir compartilhar. Aqui. Ó, não sei se todos já estão vendo a minha tela, tá? O que inicialmente aí eu pensei para a gente compartilhar e iniciar aí no curso, tá? Então, o objetivo era pegar a percepção de todo mundo e a gente construir aí para atender todo mundo, tá? Então, aí, como a introdução, a gente fazer aí um entendimento rápido de tudo que tange a gestão de risco, o que é risco, definição de risco, importância, objetivo, tá bom? Aí os fundamentos básicos, quando a gente fala aí da gestão de risco, então, evitar e gerenciar, risco inerente, risco residual e aplicação, como é que a gente faz a questão e a definição do apetite ao risco, tá? Qual que é a importância do COSE, como a gente aplica, inteligência de risco, diferença de risco e fator de risco. Muita gente, às vezes a gente negligencia o entendimento e faz diferença isso, tudo que permeia a segunda linha de defesa. Mapa e dicionário de risco, porque é importante a gente classificar, tá? Então, assim, a classificação do risco, ela impacta de forma significativa quando a gente vai desenhar um controle e fazer a execução do teste, ok? Organizar os conceitos, depois a gente está na questão entra nos controles, tipo de controle, classificação de controle, análise de cenários, qual que é a correlação dos riscos e controles, tá? Então, aqui a gente já entra num viés de matriz de risco e controle, então a gente já consegue desenhar, definir assertivas, quando que a gente entende que um controle é chave, quando um controle não é chave, qual que é a frequência, como a gente estabelece essa frequência desse controle também,
ok? Como é que a gente também faz essa comunicação aí para os stakeholders, como que é feito um mapeamento, quais são as principais aí técnicas de entrevistas para a gente conseguir garantir que a gente está mapeando todas as premissas e a metodologia aí segundo o COSO, como conduzir as entrevistas para que a gente capture tudo o que é necessário, aí a gente constrói a nossa matriz de risco, executa os testes, tá? E aí a gente depois faz a questão de toda a análise de desempenho e otimização, ok? E aí eu vou refinar todo esse material aqui com que a gente conversou, tá? E aí entrar, não ser superficial, então usar exemplos práticos aí do dia a dia de todo mundo, ok? Combinado. Ok. Tá. Mas, Jéssica, só uma pergunta. Você acha que daria para encaixar em algum momento do curso um exercício mesmo prático de como a gente construir uma matriz de risco, enfim, como a gente eventualmente avaliar, enfim, fazer algo nesse sentido para a gente poder colocar a mão na massa mesmo? Sim, é esse o objetivo, tá? Por isso que eu queria entender, então, assim, eu vou construir um material aqui, tentando contemplar minimamente o segmento de todo mundo aqui, tá? Que trouxe, e aí eu vou compartilhar com vocês antes e vou colocar vocês para fazer o mapeamento, entendeu? Pedir para vocês desenhar um controle considerando 5W e 1H, fazer toda a análise de risco residual e risco inerente, e a gente vai cascateando, tá bom? Então, assim, vocês vão construir de acordo com a necessidade de vocês, tá? Então, eu vou sugerir, eu vou mandar para todo mundo aí um modelo de matriz, tá? E aí a gente vai construindo. Como é que é o risco? Como é que eu atrelo um risco a um controle? Como é que eu sei que o risco atrelado ao controle faz sentido? Ou que ele realmente está mitigando? O que eu preciso ajustar? O que eu não preciso? Dentro do mapeamento, como é que eu identifico um controle operacional ou um controle-chave? Por que é um controle-chave? Por que é um controle operacional? Então, cada um vai criando isso conforme o seu próprio segmento. Por isso que a gente vai precisar ter muita interação, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma sugestão já de matriz, para vocês conseguirem ter essa visibilidade, e a gente vai construindo ao longo, ok? Maravilha, perfeito. Tá, só que eu preciso muito que vocês tenham essa interação comigo, senão eu não consigo ajudá-los. Ok? Conta com a gente. Tá? Aí, tem uma coisa que não estava contemplada, assim, no mapeamento, a gente precisa construir um fluxograma, tá? Todo mundo aqui tem familiaridade com o fluxograma, entende como é que funciona a questão do end-to-end. Ok. Toda vez que eu fazer a dúvida, a gente se vira, mas sai. E também é o meu caso. Desculpa, eu não tinha ouvido a pergunta. Na verdade, eu também trabalho com uma consultoria ESG para o mercado, focado no mercado audiovisual, enfim. Só para você saber, não sei se é extremamente amplo, né? Mas estou colocando um pouco aí meu ramo. Tá bom. Eu vou trazer a questão do fluxograma, para a gente conseguir fazer o mapeamento. Eu vou usar com vocês o Visio, que eu tenho aqui, fica mais fácil eu ir mostrando para vocês como é que a gente construiria um fluxograma usando o Visio, mas a gente também pode usar o PPT, tá bom? Mas, no dia a dia de vocês, não recomendo, tá? O PPT é uma ferramenta extremamente limitada para construir fluxograma numa visão end-to-end, ok? Mas vamos usar o que a gente tem aqui ao nosso alcance, ok? O Visage, o Visage, ele é bom, ok? A gente também, se alguém tiver acesso, a gente pode usar, é que ele tem algumas limitações, tá? Mas também dá para usar o Visage. Okay? Eu não faço ideia do que você está falando, mas eu acredito que ao longo das aulas a gente vai descobrir. Vou explicar. São ferramentas, tá? Então, o Visio, o Visage, o Draw ali que eles mandaram, são ferramentas que a gente utiliza no dia a dia de controles internos para a gente conseguir trazer aquela visão gráfica de como funciona o processo end-to-end, tá? Então, como é que nasce, vamos supor, compras, como é que nasce a necessidade de identificar a necessidade de compras, passar por todo o processo de aprovação, então a gente faz isso de forma gráfica, tá? Uhum. E o fluxograma é uma das exigências depende
uma empresa SOX, tá? A empresa SOX precisa fazer o reporte ali para a SEC. Então, uma das exigências é ter aí o fluxograma, para que a gente consiga ter visualmente a visão do processo, tá? Ou a narrativa que passa, a narrativa é o detalhamento dos controles, tá? E aí ele vem ali, ela contempla todos os steps necessários para que sejam executados os testes, para que a gente garanta que aquele controle realmente funcione. Tá bom? Felipe? Tá certo. Jéssica, eu tenho uma dúvida referente à parte do TOD, né, do controle de desenho, e do Octru. O Octru pode substituir o TOD ou não? Tudo bem que talvez você explica mais na frente, né, mas só uma dúvida aqui que acabou aparecendo aqui de fluxograma e tudo mais, e a questão da narrativa. Se eu fazer o Octru, teoricamente ele é válido como teste de desenho? Eu tenho que fazer o teste de desenho para depois fazer o teste de efetividade? Sim, ele está falando da mesma coisa, que o walkthrough, ele é um resultado da análise do desenho, que é o TOD, tá? Então, quando a empresa, a segunda linha de defesa, ela prepara, a gente avalia se o controle funciona ou não funciona, a gente elabora esse papel de trabalho, que é o walkthrough, tá? E aí, quando ele existe, ele já fica ali como uma ferramenta que a gente pode disponibilizar para o auditor externo. Mas nem todas as empresas têm. Então, às vezes, o auditor externo solicita o walkthrough e aí não tem. Então, a gente não tem como garantir para o auditor externo que a gente realmente garante a execução do nosso controle. Sim. Tá? Então, assim, o TOD e o desenho de controle, é a mesma coisa, tá? É só a nomenclatura, e é onde a gente avalia se o controle está funcionando ou não. Aí a gente gera o walkthrough. Certo. Aí é um papel de trabalho que a auditoria externa exige para ela conseguir avaliar ali os controles. Uma dúvida relacionada a isso também, é necessariamente obrigado sempre fazer o TOD? Eu pergunto porque na minha outra experiência, até para questão de otimização de tempo, eu implementei somente fazer o TOI, né, que é o teste de efetividade, por pegar mais amostras e tudo mais, porque se eu fosse fazer as duas etapas do teste de desenho e teste de efetividade, ia demorar muito tempo na questão do processo como um todo, e como eu trabalhava de processo de auditoria interna, né, enfim, eu só executava a parte do TOI mesmo. Tem algum problema quanto a isso, ou necessário de fato fazer o teste de desenho junto também? Porque o de efetividade vai pegar mais amostra de qualquer maneira, né? Então, mas é que o TOI, ele só vai analisar a efetividade do controle, ele vai te trazer o resultado se ele funciona ou não funciona, ok? E o TOD, ele traz para você a visão se o seu desenho do controle está escrito da forma correta. Então, pode ser que o seu TOI deu inefetivo porque o seu desenho não está bem estruturado, tá? Então, se você tem o TOD, você sabe o que vai dar efetivo e o que não vai dar inefetivo, você já tem essa visibilidade. Mas, de prática, normalmente a gente só olha para o TOI, porque a gente quer saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Só que o ideal é, ok, sei o que não está funcionando, dou um step back e vou analisar os meus controles. Esse desenho funciona, não funciona, o que eu tenho que melhorar nele aqui, para que o meu TOI depois funcione? Tá? Então, normalmente a gente só foca lá no TOI, e aí isso gera várias causas raiz lá atrás. Exato, valeu. Tá bom? Mais alguém? Que não... Acho que não, né? Não? Bom, turma, eu vou encerrar por aqui, aí, devido até hoje os entrevistas que a gente teve aí, todos de tecnologia, tá? Eu vou ajustar todo o material, e aí na segunda a gente tem aula, no dia 8, e aí eu vou estender um pouco mais, tá? A nossa aula aí vai ser a nossa aula 1, então eu vou estender ela um pouco mais, então se vocês conseguirem aí se organizar para ficar um pouquinho a mais, só para a gente conseguir compensar, mas se eu ver que eu não vou conseguir, no tempo estimado aqui, apresentar tudo, a gente estende uma ou duas aulas, se for necessário, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, ok? Pode falar aí, Giovanni. Só falar que a Caroline Pinheiro ela entrou depois, mas acho que, enfim, não sei se ela vai querer falar ou não, mas o ramo o segmento da empresa dela lá da Uzi Minas também seja interessante também colocar no programa aí da gente, enfim,
Isso é uma coisa de risco. Não sei se a Carol quer falar, não sei se ela está aí ainda. Não faço Carol, ideia do que vocês estão falando, mas se eu puder colaborar, estou à disposição. manifeste-se. A gente só estava, a professora estava comentando no começo para a gente comentar do porquê da gente ter entrado no curso, qual é a empresa que a gente, enfim, que a gente trabalha para ela poder calibrar o conteúdo, os riscos inerentes a cada setor, a cada atividade, enfim. É basicamente isso, não é, Jéssica? E qual O objetivo é calibrar um pouco o conteúdo para vocês, para não ficar um curso superficial, tá? Então, para realmente que faça sentido para vocês, que vocês consigam aplicar minimamente aí no dia a dia de vocês. Então, para que eu consiga ajudá-los, eu preciso saber o que vocês precisam, tá? Senão aí eu vou começar a falar um monte de coisa aqui, você vai falar assim, não sei do que essa pessoa está falando, eu não sei nem o que eu faço, tá? Então, eu preciso dar uma calibrada no conteúdo para direcionar a necessidade de cada um, tá? E aí a gente também não tem... Eu trabalho numa grande siderúrgica, que a área de gestão de riscos é apartada, né? A parte de gestão de riscos e controles internos, ela não está na cadeira de compliance, às vezes, muitas vezes, está tudo junto, ou está na auditoria, ou está no compliance, então, a realidade lá são áreas completamente distintas, e focada especialmente na questão, né, de gestão de riscos de processos, né, e aqui a nossa área de compliance, aqui na parte do preventivo, que faz a gestão de riscos de integridade, né, de compliance. Então, é um pouquinho separada aqui a nossa parte de gestão de riscos, né, o da operação mesmo ali, do nosso aqui de reputação, de integridade. Claro que em algum momento a gente se conversa, mas esses riscos são trabalhados de uma forma separada. Tá, eu que te trouxe aqui hoje, Carolina, o que te trouxe no curso, o que você busca? Então, para mim, o que eu busco? Para mim, a parte de gestão de riscos é o meu pilar que eu tenho mais dificuldade na parte de um programa de compliance. Apesar de entender que compliance é a gestão de riscos, eu fico ainda muito pautada na questão dos riscos inerentes à minha área de atuação, e eu queria ter uma visão realmente macro, visão, inclusive, de saber usar uma metodologia de forma adequada. Eu já passei, né, por algumas metodologias, já tive a experiência de fazer alguns mapeamentos de riscos e preencher, por exemplo, o VOLTAI, algumas coisas do tipo, mas acabou meio que se esvaindo, assim, se perdendo no tempo, como eu não continuei com essa prática. Então, por isso que eu queria resgatar essa parte de gestão de riscos, que, para mim, é o meu ponto fraco, assim, que é um dos mais relevantes e que eu estou tendo mais dificuldade, principalmente de implementar metodologias, de saber ler e aplicar na prática, que essas funcionalidades que a gestão de riscos me permite mesmo ampliar minha visão mesmo, né, de gestão de riscos, inclusive vocabulário, e me atualizar mesmo sobre o tema que eu trabalhei com isso já tem algum tempinho, e aí tem 3 anos que eu estou full time em investigações internas, então eu meio que fiquei com uma viseira aqui e me perdi nessa temática que, para mim, é muito importante. Tá bom. Combinado, tá anotado as suas necessidades aí, tá bom? Acho que o Juarez, ele estava, eu vi que saiu, não sei se ele ia trazer alguma coisa. Camila? Pessoal, eu queria pedir desculpas pelo probleminha no início. No grupo do WhatsApp está atualizado o link na descrição. Coloquei lá, marquei a professora Jéssica o contato, e também vou enviar uma aula que ela deu há um tempo atrás, antes do curso ser lançado, o link no YouTube. Tem uma introduçãozinha, quem quiser ver primeiro, aquela introdução que você fez, Jéssica, lembra? A primeira aula que a gente transmitiu, uma aula aberta. Eu ia colocar lá no grupo. Os objetivos repassar com eles, acho que vai causar um pouquinho de confusão lá, Camila. Então tá bom. Tá, melhor nem... Tá, porque aqui a gente tem várias necessidades diferentes, tá? Então, aqui, melhor... Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Ó, então a gente tem a Bruna, temos a teoria em curso de certificação de programas de compliance, mas de fato estamos atrás da prática, tá bom?
Não, Jéssica, eu estava conversando aqui que eu percebi que muitas pessoas, apesar de uma galera que trabalhar em Big Four, já ter total conhecimento, que é o Leonardo e o Felipe, já entendi que eles são craques aí no assunto, você, enfim, mas eu acho que tem muita gente aqui que trabalha com compliance e que está nessa questão mesmo de aprender e de se aprofundar em controles internos e gestão de risco. Né? Então, esse é o meu foco, acho que da Caroline e do Giovanni também, né? Eu sou muito focada nessa questão, como eu falei para você, de canal de denúncia, investigações internas e tal. E essa questão de COSO, eu não manjo absolutamente nada, apesar de ler muito, apesar de ter ter explicado, etc. A gente sabe a teoria, a gente sabe qual é a questão, o conceito, mas a prática, implementar um teste de controle, escrever TOI, TOD, que vocês estavam falando aí, gente, ninguém entende nada. Então, assim, a gente precisa, claro, dessa base, né? Mas a gente também precisa da prática para a gente poder ajudar, não só nosso conhecimento pessoal, mas também para a gente poder implementar nas nossas empresas, né? Acho que esse é o foco principal. Isso, Bruna, perfeito. Isso aí realmente é a minha dor, né, no momento aqui. Tá, ok. Eu vou precisar fazer um ajuste aqui da primeira aula, tá? Então, eu vou dar um step back aqui, vou começar com a metodologia de forma analógica, tá? Então, eu vou trazer para vocês o COSO, eu acho que até o Giovanni, ele participou da aula que a Camila mencionou, então, assim, eu procuro explicar o que é e fazer uma analogia com o dia a dia, tá? Para que vocês aí realmente gravem o que significa e como vocês aplicam, tá? Então, eu vou dar só um passo atrás aqui, só para conseguir fazer essas analogias de metodologia, tá? Então, porque o COSO aqui é o que permeia toda a parte de gestão de riscos e controles, tá? Então, assim, vocês precisam minimamente entender por que ele existe, por que a gente usa ele como referência, tá? Ele é uma diretriz, ele é um norte, tá? Que dita ali minimamente as regras, mas a gente tem autonomia, entendeu? Conforme a estratégia da empresa, tá? E mudar e implementar da forma que seja adequada, tá bom? A minha primeira aula que eu estava programada para iniciar explicando conceitos básicos de riscos e controles, para que todo mundo fique na mesma página, então eu vou só dar um step back, tá bom? Então, aí já na primeira aula, a gente aborda essa questão de toda a metodologia de todo mundo, para conseguir ficar, a gente já aborda princípios básicos de riscos e controles, e aí a gente vai fazer na aplicação básica, ok? Só que aí eu preciso que vocês tragam aí, tenham interação comigo, para que eu consiga ajudá-los, tá? Então, assim, não existe dúvida boba, porque às vezes você tem uma confusão de conceitos, tá? Isso, gente, acontece muito, principalmente a pessoas que são oriundas aí de Big Four, teve trabalhos aí de auditoria externa, interna, compliance, quando a gente vai para segmento privado, gera um conceito e uma confusão, tá, de entendimentos. Então, eu preciso que vocês, que nem o Felipe perguntou, TOI e o TOD. Pode parecer uma coisa boa, mas que isso gera muita confusão no dia a dia, tá? Muita confusão. Tem gente que fala, mas eu faço TOI, para que eu preciso do TOD? Sabe? Onde eles se complementam, por que eu preciso, qual que é, se eu tiver que escolher qual que eu escolho, entendeu? Então, assim, às vezes um detalhe faz sentido, e aí na semana, gente, na próxima aula vai ser na segunda, se vocês lembrarem de alguma coisa que vocês não falaram, manda lá no WhatsApp, já para eu conseguir ir considerando, tá bom? Ok? Ok. Turma. Então, tá bom. Espero realmente que vocês aproveitem, tá bom? Sejam bonzinhos comigo, de vez em quando eu fico nervosa, tá? Então, eu tenho que voltar, raciocinar, é muita informação ao mesmo tempo, tá bom? Pode ser que aí durante o dia, se eu demorar para responder, mas eu respondo, tá bom? Tenho aí no dia a dia o meu trabalho, mas eu vou responder a todos com o tempo, ok? Tá tranquila, Jéssica. Combinado. A gente agradece a sua disponibilidade, mas a gente entende. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz aí por vocês estarem aqui. E bora, ok? Combinadíssimo. Jéssica. Gente, até Obrigado, segunda. Obrigado, Jéssica, Jéssica. você